Olá, igreja querida, que é o pastor Nery e eu venho para continuar a lhes informar os acontecimentos da última semana da vida terrena de Jesus. Estarei continuando o trabalho dos pastores Rick, Bebeto, Jonas e Ercídio. Conforme mencionamos anteriormente, a opinião da maioria dos estudiosos é que Jesus morreu na sexta-feira, que conhecemos como Sexta-feira da Paixão ou Sexta-feira Santa, que por sinal está sendo comemorada hoje. As informações que eu lhes trago cobrem o período desde a noite que Jesus foi aprisionado até o momento da sua morte, que ocorreu na tarde do dia seguinte. Deixa eu lhes dar um resumo. Jesus foi preso tarde da noite, quando estava no jardim do Getsêmani, onde orara em agonia e grande dor pela aproximação da sua morte. Após ter sido julgado e condenado por blasfêmia pela cúpula da religião judaica, o Sinédrio, ele foi entregue às autoridades romanas. O Sinédrio convenceu Pilatos, o governador romano da Judéia, a executar Jesus, alegando que ele era um revolucionário perigoso que ameaçava a autoridade de Roma. Jesus foi crucificado ao redor das 9 horas da manhã e faleceu às 3 horas da tarde. No final da tarde, antes do começo do sábado dos judeus, o seu corpo foi colocado num túmulo próximo ao local da sua morte, doado por José de Arimateia, um de seus seguidores, que também era membro do Sinédrio, mas não concordara com as suas decisões a respeito de Jesus. No domingo, encerraremos esta série falando sobre a ressurreição de Jesus. Por sinal, meus irmãos, eu quero acrescentar que o vídeo a respeito da ressurreição de Jesus estará disponível aos irmãos a partir das 5 horas da manhã do domingo. Eu sei que cai muito bem no coração de muitos dos nossos irmãos celebrar a ressurreição de Jesus de madrugada, porque ela ocorreu na madrugada. E assim como nós, quando reuníamos em igreja, celebrávamos esse culto tão especial logo de madrugada, nós o faremos assim também, porém através de vídeo, devido às limitações da situação atual com o vírus. Bem, agora voltamos aos textos bíblicos. Enquanto Jesus ainda falava com seus discípulos, ao redor da meia-noite, Judas chegou com um grupo grande de homens armados enviados pelos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo. Ele havia combinado que identificaria Jesus com um beijo. Os homens agarraram a Jesus e o prenderam. No calor da situação, Pedro feriu a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, mas Jesus o curou ali mesmo. Jesus então ordenou aos seus discípulos a não reagir com violência. Ele disse que iria seguir os planos de Deus Pai, iria cumprir as Escrituras, e os lembrou de que, se ele quisesse, poderia pedir ao Pai para mandar legiões de anjos para defendê-lo. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes, à polícia do templo e aos anciãos, Jesus lhes mostrou que aquele era um momento de domínio das trevas, para que as Escrituras fossem cumpridas. À medida que aqueles homens amarravam Jesus, todos os seus discípulos o desertaram e fugiram, conforme aquilo que Jesus havia predito poucas horas antes. Jesus foi então levado à casa de Anás, que era bem próxima ao local em que ele fora preso. Anás era provavelmente um ex-sumo sacerdote, sogro do sumo sacerdote atual que havia sido nomeado para aquele ano, cujo nome era Caifás. Anás, de acordo com os historiadores daquele tempo,
era um líder corrupto que ganhava sem trabalhar e tinha interesses financeiros no comércio que ocorria ao redor da área do templo e que Jesus reprovou tão severamente, como os irmãos se lembram. Caifás estava ali também presente na casa do seu sogro. Ele havia aconselhado os judeus que seria vantajoso que alguém morresse pelo povo. Ele questionou Jesus sobre seus discípulos, sobre seus ensinos, e um de seus policiais agrediu fisicamente Jesus no rosto quando ele respondeu a Caifás dizendo que ele deveria dirigir suas perguntas a pessoas que o haviam ouvido, pois nunca ensinara nada em segredo. Provavelmente às 3 horas da madrugada, Jesus foi levado para a casa de Caifás, que ficava a menos de 1 milha de distância, e lá o sinédrio havia se reunido. Lá, Jesus foi interrogado pelos líderes dos judeus até por volta das 6 horas da manhã. Eles haviam tentado encontrar falsas testemunhas contra Jesus, mas o testemunho que essas pessoas davam contra ele não tinha consistência e eles não poderiam condená-lo com base neles. Finalmente, o sumo sacerdote perguntou a Jesus se ele era o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu que sim, que na realidade que era verdade o que ele, Caifás, estava dizendo, e que ele próprio, Caifás, no futuro, veria o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Diante disso, Caifás rasgou suas vestes e aos gritos bradou que Jesus estava blasfemando, dizendo que não mais precisava de nenhuma outra testemunha. Todos os demais líderes concordaram e, unânimes, responderam que Jesus merecia morrer. Então começaram a cuspir nele, taparam seus olhos e o espancaram em meio a insultos e muitas outras palavras de blasfêmia contra ele. Enquanto isso, Pedro estava seguindo Jesus de longe. Ele estava acompanhado por um outro discípulo, provavelmente João, o qual conhecia as pessoas que trabalhavam ali na casa de Caifás. E João, provavelmente João, esse discípulo entrou no jardim da casa de Caifás. Esse discípulo falou com uma serva que tomava conta do portão, pedindo que ela deixasse Pedro entrar. Então, a serva reconheceu Pedro e lhe perguntou se ele era um dos discípulos de Jesus, mas Pedro negou. Pedro então se juntou a um grupo que se aquecia ao redor do fogo naquela fria madrugada. Ali, um servo do sumo sacerdote lhe perguntou se ele andava com Jesus, e Pedro negou novamente. Pouco tempo depois, os que estavam naquele local disseram a Pedro que ele certamente era do grupo de Jesus, e um dos parentes de Malco, o servo cuja orelha Pedro ferira, poucas horas antes, lhe perguntou: eu não vi você no jardim com Jesus? Pedro saiu pelo portão e uma outra mulher disse: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. Diante disso, Pedro começou a falar palavrões e a jurar que nunca havia conhecido Jesus. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, o galo cantou pela segunda vez. Então Jesus, que estava dentro, se virou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou que Jesus lhe dissera que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quando o dia amanheceu, os líderes judeus pediram que Jesus lhes dissesse se ele era ou não o Messias. Jesus lhes respondeu que eles não acreditariam nele se ele o dissesse, mas que daquele momento em diante ele estaria sentado à mão direita do poder de Deus. Eles insistiram, perguntando se ele era
o Filho de Deus? E Jesus lhes confirmou que sim. Da mesma forma como Caifás o fizera pouco antes, eles se disseram convencidos de que não necessitavam mais nenhuma testemunha. Desta forma, o Sinédrio oficialmente decidiu condenar Jesus por blasfêmia. As autoridades romanas davam aos judeus o poder de julgar e condenar, mas eles não podiam executar nenhum condenado sem a permissão dos romanos. Por essa razão, levaram Jesus a Pilatos, o governador romano da Judéia, e este os atendeu por volta das 7 horas da manhã. Enquanto isso, ao saber que o Sinédrio havia condenado Jesus, Judas se encheu de remorso, reconhecendo o horror do que havia feito. Ele levou de volta aos chefes dos sacerdotes as 30 peças de prata, dizendo: eu pequei, eu traí sangue inocente. Mas eles responderam com desprezo: e o que temos a ver com isso? Judas lançou a prata no santuário, saiu e foi se enforcar. Mais adiante, as Escrituras, no livro de Atos, capítulo 1, relatam que o seu corpo caiu, arrebentou-se e todas as suas entranhas se derramaram. Aparentemente, a árvore na qual Judas se enforcou estava na beira de um abismo. Depois de morto, a corda ou a árvore se arrebentaram e o corpo, estufado de gases, caiu no precipício e se arrebentou nas rochas abaixo. Em cumprimento às profecias, os sacerdotes não usaram o dinheiro, mas com ele compraram um campo que foi usado para sepultar estrangeiros. Agora voltamos à cena em que Jesus se encontrava diante de Pilatos. Demonstrando seu interesse, o governador demonstrando sua falta de interesse, o governador Pilatos inicialmente disse aos judeus que levassem Jesus e o julgassem eles mesmos de acordo com a sua lei. Os judeus o lembraram que não poderiam matar ninguém. Diante disso, Pilatos dirigiu-se a Jesus e lhe perguntou se ele era de fato o rei dos judeus e o que ele havia feito. Jesus respondeu que seu reino não pertencia a este mundo, porque se fosse, os seus servos lutariam para que ele não fosse preso pelos judeus. Ele ainda declarou a Pilatos que era de fato um rei e que viera ao mundo com a finalidade de testificar da verdade e que todos aqueles que são da verdade ouvem a sua voz. Pilatos saiu e comunicou aos judeus que não tinha nenhuma razão para condenar a Jesus. Diante disso, os judeus começaram a acusar Jesus com mentiras, dizendo que ele estava subvertendo a nação, se opunha aos impostos de César e etc. Jesus não disse uma só palavra para defender-se, e isto deixou Pilatos grandemente admirado. Enquanto isso, os judeus insistiam, mentindo que Jesus era um agitador das massas. Quando, em meio às multidões, quando em meio às acusações dos judeus, Pilatos ouviu que Jesus havia vindo da Galileia, ele decidiu enviá-lo para ser ouvido por Herodes, que era o governador da Galileia e que estava em Jerusalém, provavelmente por causa da festa da Páscoa. Herodes ficou muito satisfeito ao ver Jesus, porque por um longo tempo ele desejava conhecê-lo, esperando ver algum milagre, alguma coisa sobrenatural que Jesus eventualmente fizesse. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma pergunta que Herodes lhe fez, e nem às acusações que os líderes judeus que estavam presentes faziam contra ele. Então Herodes e seus soldados zombaram de Jesus e o desprezaram. Vestiram-no com um manto brilhante para ridicularizar Jesus por saber que ele dissera ser um rei, e o enviaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram hostis um ao outro,
ficaram amigos desde esse dia. Pilatos foi progressivamente deixando-se dominar por uma série de temores. Durante o julgamento, sua esposa lhe pediu para não se envolver com Jesus, a quem ela chamou de homem justo, porque ela havia sofrido terrivelmente em um sonho a respeito dele. Pilatos sabia que Jesus estava sendo acusado pelos líderes judeus puramente por inveja. E como governador, ele tinha a prerrogativa de libertar um prisioneiro durante a Páscoa para satisfazer o povo. Então, ele propôs ao povo libertar Jesus ou Barrabás, um prisioneiro acusado de rebelião e assassinato. Persuadida pelos líderes judeus, a multidão escolheu Barrabás e gritou repetidamente que Jesus fosse crucificado. Pilatos ainda lhes perguntou o porquê, mas não houve resposta, apenas brados para crucificar Jesus. Diante disto, Pilatos mandou que açoitassem Jesus. O açoite romano, meus irmãos, era feito com tiras de couro, as quais prendiam pedaços de osso ou de metal, e com ele golpeavam severamente a parte superior do corpo da vítima para causar feridas bem profundas que sangravam profusamente. A dor era tão forte que o prisioneiro frequentemente desmaiava durante o castigo. Além disso, os soldados torceram ramos de espinheiro na forma de uma circunferência e a enfiaram na cabeça de Jesus como se fosse uma coroa. Eles o despiram, se prostravam diante dele, chamando-o de rei, para zombar e ridicularizar, bateram repetidamente em sua cabeça com uma vara. Aí então Pilatos o levou novamente diante do povo, dizendo que não encontrava nenhuma razão para condená-lo. Os judeus responderam que, de acordo com a lei deles, Jesus deveria morrer, porque dizia que era filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isto, ele ficou com mais medo que nunca. Ele foi a Jesus e lhe perguntou: de onde você é? Mas Jesus não lhe respondeu. Então Pilatos lhe disse: você não fala comigo? Eu tenho autoridade de soltá-lo e também autoridade para crucificá-lo. Jesus respondeu que a autoridade de Pilatos lhe fora dada pela vontade de Deus. Daquele momento em diante, Pilatos fez todo o esforço possível para libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: se você o soltar, você não é amigo de César, o imperador, porque qualquer pessoa que se considera rei se opõe a César. Pilatos então lhes perguntou: vocês estão me pedindo para crucificar o seu rei? Mas eles hipocritamente gritaram: não temos rei além de César. Vendo uma revolta se formar diante dele, Pilatos, covardemente, pediu um pouco de água, lavou suas mãos e disse: eu sou inocente do sangue deste homem. É responsabilidade de vocês. A isto, todo o povo respondeu: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O mesmo povo que viu tantos milagres e aclamou a Jesus poucos dias antes, também ouviu Jesus dizer que todo aquele que quer ser seu discípulo deve, diariamente, negar-se a si mesmo e segui-lo. Essa chamada de Jesus ainda hoje traz verdadeira libertação a todo ser humano da tirania e da condenação do pecado, desde que creia nele de todo o seu coração. Um herói militar que prometesse livrar a nação de Israel do poder de Roma provavelmente teria sido bem-vindo como Messias. Mas as pessoas ficaram desiludidas e desapontadas com Jesus, e por não verem nele alguém que só lhe daria o que desejavam ter, tornaram-se presas fáceis da manipulação dos líderes judeus. A reação da multidão de negar a Jesus revela esse traço tão forte da natureza humana.
o qual pode ser resumido nesta expressão: nós não queremos que ele reine sobre nós. Crucificam. Esta é a natureza humana. Ninguém busca Deus. Não há quem entenda. Sua bondade para com o homem visa levá-lo ao arrependimento e à rendição ao Rei dos Reis, mas não há quem entenda. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o receba, ele lhe dará o poder de serem feitos filhos de Deus. Naquela manhã em Jerusalém, todos os que ali estavam buscaram tão somente o seu próprio interesse e tristemente lamentarão por toda a eternidade a má escolha que fizeram. Jesus então saiu humildemente, carregando sua cruz pelas ruas de Jerusalém, lotadas de multidões, aos gritos e choros de lamento, mesclados com brados de ira e furor, sob o chicote impiedoso de seus algozes. As vítimas da crucificação eram forçadas a carregar a barra transversal da cruz, a qual suas mãos eram amarradas. Enfraquecido pelas torturas, Jesus não conseguia carregar a pesada barra de madeira até o lugar da crucificação. Os soldados romanos forçaram um certo homem a ajudar Jesus. Seu homem era Simão de Cirene, uma cidade que ficava no norte da África. Esse homem provavelmente estava em Jerusalém para o festival da Páscoa. Eram cerca de 9 horas da manhã, quando seu corpo ferido e desfigurado foi erguido sobre o Monte Calvário, fora do muro de Jerusalém. O nome do monte talvez se originou da semelhança daquele monte com um crânio humano, ou talvez porque naquele lugar de execução podiam ser vistas caveiras de condenados que foram mortos naquele local. Pilatos ordenou que uma placa com os dizeres Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, fosse afixada sobre a cabeça de Jesus. Os líderes judeus queriam removê-la, mas Pilatos não permitiu. Na realidade, nenhuma placa física poderia expressar o real plano de Deus que estava se realizando naquele momento, com a finalidade de beneficiar toda a humanidade. As Escrituras nos ensinam: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Jesus os vivificou segundo o plano de Deus. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou todas as dívidas que consistiam em ordenâncias e que nos eram contrárias. Ele, Jesus, removeu, pregando-a na cruz. Colossenses 2, versos 13 e 14. Jesus resumiu seu intento divino ao bradar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Algumas mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, estavam ali, ao pé da cruz. João, o discípulo amado, também se encontrava ali. Jesus pediu a ele que cuidasse da sua mãe, e a partir de então, ela passou a viver em sua casa. Muitos continuaram a zombar de Jesus, inclusive 2 ladrões crucificados ao seu lado. Tocado pelo testemunho de Jesus, o manso e humilde Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, um dos ladrões converteu-se de sua posição e repreendeu o outro ladrão, dizendo: nós estamos aqui recebendo a justa punição pelos nossos pecados, mas este homem não fez nada errado. Então, humildemente, ele dirigiu sua voz e o seu olhar a Jesus, pedindo-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A isto Jesus respondeu: verdadeiramente eu lhe digo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Foi uma manifestação gloriosa do poder da graça de Jesus.
e nós devemos pensar atentamente sobre isto. A partir do meio-dia, os céus se enegreceram e houve trevas em toda a terra. Quando Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Muitos ao redor da cruz zombaram dele, sem entender que Jesus estava experimentando naquele momento os sofrimentos do inferno, porque Deus Pai e o Espírito Santo não podiam contemplar o puro Cordeiro carregando sobre si todos os meus pecados e todos os pecados do mundo. Os maltratos de Jesus não foram apenas verbais. Ele disse: tenho sede, mas lhe ofereceram na ponta de uma vara uma esponja encharcada de vinagre. Às 3 horas da tarde, Jesus disse: está tudo terminado, ou está consumado. E com alta voz ele bradou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele mesmo instante, o pesado véu do santuário, lá dentro do templo em Jerusalém, foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que, sacrificado o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, já não há separação entre Deus e todo aquele que nele crê. Outros eventos sobrenaturais ocorreram naquele momento. A terra estremeceu, as rochas foram despedaçadas, as tumbas foram abertas e os corpos de muitos servos de Deus que já haviam partido deste mundo foram ressuscitados, e eles saíram e entraram em Jerusalém e foram vistos por muitas pessoas. O centurião e seus soldados, que estavam montando guarda, viram todas essas coisas, ficaram aterrorizados e disseram: este homem realmente era o Filho de Deus. Muitos condenados à morte de cruz demoravam para morrer. Algumas vezes, até dias, eles permaneciam ali pendurados, agonizando. Os romanos, depois que morriam os condenados, deixavam os corpos ficar apodrecendo, pendurados na cruz, para gerar temor no povo. Os judeus não queriam que houvesse condenados, sejam vivos ou mortos, pendurados nas cruzes durante o dia de descanso, o sábado. E aquele sábado, que seria celebrado no dia seguinte, e que se seguiria a morte de Jesus, seria um sábado muito especial, porque a Páscoa havia sido celebrada ao longo daquela semana, a Semana Santa. Para apressar a morte dos condenados, como um ato de misericórdia, era de praxe os soldados quebrarem as pernas daqueles que ainda estavam vivos. Eles chegaram e quebraram as pernas dos 2 ladrões, mas quando vieram a Jesus, viram que ele já estava morto. Um soldado, para confirmar que ele realmente havia morrido, perfurou o seu lado com uma lança. Mas isto não foi um mero incidente da história, e sim o cumprimento de um plano nascido na mente e no coração de Deus e profetizado nas Escrituras. Quando já estava anoitecendo, José de Arimateia, um judeu rico, membro do Sinédrio, que não concordara com as decisões dos líderes judeus, pois era um discípulo de Jesus, pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos ficou surpreso que Jesus já estivesse morto, e mediante a confirmação que recebeu pelo centurião, ele concordou com o pedido de José. Nicodemos, um outro discípulo, trouxe mirra e aloé, e eles levaram o corpo de Jesus envolvido em faixas de linho para um túmulo e envolto juntamente com as especiarias aromáticas. E este túmulo era um túmulo novo, cavado na rocha, doado por José de Arimateia. E então, feito isto, uma grande rocha foi rolada, fechando a entrada do túmulo. Algumas mulheres voltaram do Gólgota, ou
Monte do Calvário, e prepararam especiarias e perfumes. Depois disto, descansaram no sábado, conforme o mandamento da palavra de Deus. No dia seguinte, os chefes dos sacerdotes foram a Pilatos e lhe disseram: Nós lembramos que aquele enganador, enquanto estava vivo, disse que iria ressuscitar em 3 dias. Portanto, dê ordens para que o túmulo seja mantido seguro até o 3º dia. De outra forma, seus discípulos poderão vir, roubar o corpo e dizer ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Aí então, este último engano seria pior do que o primeiro. Pilatos lhes deu um grupo de soldados e lhes disse: Vocês têm uma guarda de soldados. Vão e cuidem da segurança do túmulo, da melhor maneira que vocês possam fazer. Então eles se foram e garantiram que a tumba estivesse bem segura, selando a pedra e a posicionando com os soldados ao redor. Meus irmãos queridos, vamos nos deixar sensibilizar por essa descrição das Escrituras. Vamos pedir ao Senhor que nos dê corações verdadeiramente sensíveis a estas verdades. Ou vamos confessar a Ele que não temos sido sensíveis a estas coisas. Deus é bondoso. Ele nos oferece misericórdia porque Ele entende as nossas fraquezas. E Ele nos dá a graça de sentirmos, falarmos e procedermos de acordo com a sua vontade. Hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, conforme nós a conhecemos, do ano de 2020. Deus nos abençoe e nós voltaremos a nos comunicar desde a madrugada do domingo, desde as 5 horas do domingo, para quem quiser. E aquele vídeo sobre a ressurreição de Jesus estará disponível durante todo o dia de domingo, para aqueles que desejarem assisti-lo. Eu os amo, no amor de Jesus, Pastor Nery.